Último estudo que eu vou comentar aqui é o estudo Ironman. O estudo Ironman saiu também agora na American Heart e foi um estudo polêmico. Foi um estudo que testou o uso de suplementação de ferro para pacientes com IC. Então o que a gente já tinha? Isso já era da diretriz brasileira de 2021 de IC, baseado em estudos anteriores, estudo AFRIM, etc. Então valeria a pena a gente pedir cinética de ferro para nossos pacientes com IC, com fração de ação reduzida, que permaneciam sintomáticos, recomendação 2A, e se tivesse uma ferritina abaixo de 100 ou uma ferritina entre 100 e 299 com saturação de transferrina abaixo de 20%, aí seria um paciente que a gente deveria considerar utilizar a reposição de ferro com carboxymaltose férrica, certo? Ferro inject. O que a gente viu aqui nesse estudo chamado Ironman, que saiu agora no American Heart? Foi um estudo que testou derisomaltose férrica, que é o Monofer, é uma outra formulação de ferro EV para utilizar com paciente com IC. Eles pegaram mais de 1.100 pacientes com IC sintomática que tinham a semelhança dos anteriores, ferritina abaixo de 100 e ou um índice de saturação de transferrina abaixo de 20%. Era um paciente com fração de ejeção menor que 45%, classe funcional 2 a 4 e que tinham ou uma internação recente nos últimos 6 meses ou que tinha uma elevação de BNP. Então, um pouquinho diferente do AFIRM, que todo mundo lá tinha internação recente. Testaram usar a derisomaltose férrica. E o resultado foi estudo neutro. Não houve benefício de utilizar derisomaltose férrica nesses pacientes. O desfecho primário, que era morte cardiovascular, hospitalização por IC, a gente não teve diferença. Se for ver as curvas aqui, teve uma redução de 18%, mas que não atingiu significância estatística, um P de 0,07. Qual que foi o bafafá que surgiu aí no congresso? Foi porque eles fizeram uma análise que era uma análise pré-especificada devido à influência do Covid. Então, quando tinha cerca de 90 pacientes randomizados, surgiu o Covid e diminuiu muito a randomização. Os pacientes não conseguiam voltar para consulta de acompanhamento, não conseguiam receber a medicação. Então, eles fizeram uma análise até começar a Covid, que é uma análise pré-especificada. E avaliando essa análise desses primeiros 90% de pacientes aí que foram incluídos, aí sim a gente teve uma redução de 24% do desfecho primário, que era morte cardiovascular ou hospitalização por IC, mas com intervalo de confiança batendo lá em 1.0. Então, da mesma forma na trave aí para atingir uma significância estatística. Foi uma análise do subgrupo, não foi uma análise da população total. O grande problema, o grande bafafá que surgiu aí foi porque eles colocaram na conclusão que isso reforçava, então, que reposição de ferro para os pacientes com IC realmente era benéfica, como se tivesse sido um estudo positivo. Então, eles falam que o estudo é negativo, colocam que uma análise pré-especificada foi positiva e concluem que deu tudo certo. Então, realmente foi uma análise meio estranha, aí deu muito o que falar e levanta a dúvida aí se realmente é benéfico repor ferro ou não para esses pacientes. Talvez pacientes mais graves, pacientes que foram internados com IC, que foi o estilo que a gente viu no estudo AFIRM, a gente poderia considerar, mas não foi um estudo positivo, apesar da forma que eles trouxeram para o público. Então, um estudo polêmico, a gente tem vários vídeos já discutindo o resultado do Ironman, mas é um estudo que vale a pena a gente relembrar, que foi um estudo que marcou aqui o ano de 2022. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.